Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é domingo, dia 5 de julho de 2026. Como vocês sabem, esse mês está sendo dedicado para nós falarmos sobre a fé para os dias difíceis. E hoje o nosso tema é Jesus acalma a tempestade. Em Marcos capítulo 4, versículo 39, diz assim: Então Jesus levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Sabem, existe uma coisa que eu tenho aprendido ao passar dos anos. A vida muda muito rápido. Tem dias em que tudo parece totalmente tranquilo. Nós fazemos nossos planos, nós sorrimos, a gente agradece a Deus. Parece que o céu está completamente azul. Mas, de repente, e sem avisar, chega uma tempestade. Às vezes, ela vem na forma de uma notícia que nós nunca esperávamos receber. Às vezes chega através de um problema na família, outras vezes uma preocupação com a saúde, ou também uma dificuldade financeira. E o mais difícil é que essas tempestades quase nunca avisam que estão chegando. Talvez hoje você esteja vivendo uma delas. Se for esse o caso, eu quero que você saiba de uma coisa. Você, nem eu, nós não estamos sozinhos. Porque todos nós passamos por tempestades. É lógico, eu também passo por tempestades. E foi exatamente por isso que essa história de Jesus falou tão forte comigo. Portanto, vamos juntos, se você tem a sua Bíblia à mão, abra a sua Bíblia e vamos refletir juntos. A Bíblia, ela nos explica que os discípulos estavam no barco com Jesus. Eles tinham deixado tudo para seguir Jesus. Mesmo assim, enfrentaram uma grande tempestade. E isso nos ensina uma verdade bastante importante. Seguir Jesus Cristo, viver com Jesus Cristo, não significa que nós nunca teremos problemas. Significa que nunca enfrentaremos esses problemas sozinhos. Enquanto os discípulos estavam desesperados, Jesus permanecia no barco. Ele parecia estar dormindo, mas não havia perdido o controle da situação. E talvez hoje nós também tenhamos essa mesma impressão. Às vezes parece que Deus ele está em silêncio. Parece que Ele ainda não respondeu às nossas orações. Mas silêncio não significa ausência. Jesus continua no barco. E isso muda tudo. As tempestades, elas chegam para todos. Às vezes pensamos que somente nós enfrentamos dificuldades. Mas basta a gente abrir a Bíblia para a gente perceber que todos passaram por momentos difíceis. Abraão, José, Davi, Elias, Pedro, Paulo, todos enfrentaram dias de luta. As tempestades fazem parte da nossa caminhada. Elas não significam que Deus nos abandonou. Significa apenas que ainda estamos vivendo neste mundo. Jesus Cristo, Ele está no barco. Talvez esta seja a parte mais bonita dessa história. Os discípulos não estavam sozinhos. Jesus estava ali. Mesmo quando eles não entendiam o que estava acontecendo, mesmo quando eles sentiram medo, mesmo quando acharam que tudo ia acabar, Jesus nunca saiu daquele barco, nunca saiu de perto deles.
E hoje também é assim. Talvez você ou eu, talvez a gente não consiga sentir a presença de Deus neste momento, mas isso não significa que ele foi embora. Ele continua caminhando ao meu lado, ao seu lado, ao nosso lado. É porque o medo, ele fala alto, mas a fé fala mais alto ainda. Quando estamos assustados, nossa imaginação costuma aumentar os problemas. Tudo parece muito maior, tudo parece impossível, mas a fé, ela nos lembra de quem está conosco. A fé não diz que a tempestade é pequena, a fé diz que Deus é muito, mas muito maior. E isso faz toda a diferença. Jesus, ele tem o poder para trazer paz. Jesus não apenas acalmou o vento, ele também acalmou o coração dos discípulos. Isto porque existem tempestades do lado de fora, mas também existem tempestades dentro de nós. Existe a ansiedade, o medo, preocupação, culpa, insegurança. E Jesus ainda continua dizendo: silêncio, não apenas para o vento, mas também ao nosso coração. Talvez a nossa tempestade ainda não tenha terminado. Talvez a gente continue esperando uma resposta. Mas existe algo que pode mudar ainda hoje. Nós podemos decidir não enfrentar essa luta sozinhos. A gente pode decidir falar com Jesus. A gente pode decidir contar tudo para Ele. Não precisamos esconder nada. Ele conhece a nossa dor e continua entrando no barco da nossa vida para nos lembrar que a última palavra nunca será da tempestade. A última palavra sempre será de Deus. Portanto, antes de nós encerrarmos esse devocional de hoje, este momento, vamos entregar ao nosso Senhor todas as tempestades que ainda estão dentro do nosso coração, tentando roubar a nossa paz. Eu os convido para juntos fazermos a nossa oração. Vamos juntos falar com o nosso Pai. Senhor meu Deus, meu Pai amado, obrigado porque o Senhor nunca nos abandona. Existem dias em que o nosso coração fica assustado, dias em que parece que as ondas são maiores do que a nossa fé. Mas hoje, Senhor, nós queremos olhar para Jesus Cristo e queremos fazê-lo com o nosso coração. Por isso eu te peço, aumenta a nossa confiança, traz paz à nossa mente, acalma as tempestades que existem dentro de nós. E mesmo quando o vento continuar soprando, ajuda-nos a lembrar que o Senhor continua no barco. Senhor, nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se hoje você está enfrentando uma tempestade, ou se nós estamos enfrentando uma tempestade, nós precisamos lembrar desta verdade. O mesmo Jesus que acalmou o mar continua segurando a nossa mão. Nós podemos descansar, porque Ele continua no controle. Ele continua nos protegendo. Amanhã, segunda-feira, vamos começar, a nova semana. E segunda-feira a gente fala de Bíblia sem complicação. E o tema de amanhã será: o que significa confiar em Deus de verdade? Eu espero você aqui amanhã, se Deus permitir. Um forte abraço e nunca se esqueça, um dia de cada vez, com Deus e com Jesus no centro da nossa vida.
Até amanhã.